Estamos aqui mais uma quinta-feira maravilhosa, uma quinta-feira especial, o dia de Natal, dia 25/12 de 2025, glória a Deus, aleluia. O dia que o povo determinou, que o povo fez, que é o dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas não temos nada gravado na Bíblia, mas nós comemoramos, todos nós, esse dia maravilhoso, que é o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento dele, aleluia, glória a Deus. Então você é nosso convidado a participar desse culto, desse Natal, nessa noite, aqui no Japão, às 20 horas, aqui na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka e no país Japão, na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus. Você é nosso convidado, você que vai nos acompanhar na live, não sei de que país você vai acompanhar, mas você seja muito bem-vindo, que sua vida seja abençoada, que a sua vida seja transformada pelo poder do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Seja muito bem-vindo. Eu quero já iniciar com uma oração. Peço que você feche os teus olhos, cubra sua cabeça e nós vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou baixar um pouquinho o nosso som aqui, mas aleluia, glória a Deus. Vamos todos orar então em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, obrigado, Senhor meu Deus, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, para pregar a palavra do Senhor, para fazer a tua vontade, o teu querer, nesse dia tão especial do nascimento do teu Filho, o Filho amado, querido, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Que nós possamos estar aqui hoje, Senhor, fazer o culto do Senhor, que seja conforme a direção do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo da palavra para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa mente. Nós abrimos agora, Senhor, nossa mente, nós abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, meu Deus, para receber a tua palavra, Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é a verdade e é o caminho, a verdade e a vida para todos nós, Senhor. Que nós possamos meditar com a revelação do Espírito Santo, que venha tocar no nosso coração, que toque no coração dessas pessoas que vão nos assistir, que sejam abençoados e transformados pelo poder do Senhor. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Eu te peço, Senhor, nessa noite, e já te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar já o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Nós vimos aí na família, vocês fazendo aí a brincadeira do amigo secreto. Hoje é um dia de Natal, vocês vão fazer a ceia. Família grande e abençoada, Deus abençoe a todos vocês aí no Brasil, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Estamos com saudade de todos vocês aí, né? Glória a Deus, aleluia. Estamos fazendo a obra aqui no Japão e nós vamos continuar em nome do Senhor Jesus Cristo, até quando Ele quiser que nós voltemos ou vamos para outro país, em nome de Jesus, amém? Você também que vai nos assistir aí de Moçambique, aleluia, glória a Deus, aleluia, da África, todos vocês que têm entrado na live, têm conversado conosco, principalmente o nosso amigo Lazimim, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério de jovens, que o Senhor possa estar sempre abençoando, derramando as bênçãos em suas vidas. Não sei se é em Moçambique é Natal hoje, mas Feliz Natal a todos vocês, né? Glória a Deus, Merry Christmas a todos vocês, em nome de Jesus. Vocês também que nos assistem de Paquistão, você que nos assiste também de outros países, que olha, Merry Christmas a todos vocês, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Aqui no Japão, o Senhor possa abençoar todos os japoneses, seja abençoado toda a nossa comunidade brasileira que está aqui estabelecida, os pastores e pastoras que estão em suas igrejas, que Deus abençoe a todos vocês, Feliz Natal a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor seja glorificado e exaltado por todos nós, toda a língua venha confessar Ele, aleluia, todo joelho venha se prostrar perante Ele, que Ele é o nosso Deus, é o Pai, é o Todo-Poderoso, glória a Deus. Eu quero que você já abra a sua Bíblia conosco, pega a sua Bíblia, seu iPad, seu celular, e abre lá no aplicativo, ou abre a sua Bíblia, em Salmos capítulo 13, nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 7, versículo 6, versículo 1 ao versículo 6, essa palavra poderosa aqui que tem em Salmos, que é a oração de fé, irmãos. Hoje o nosso tema
é maravilhoso. Nosso tema hoje é o Consolador Prometido. Aleluia. E essa oração de fé que foi feita aqui em Salmos, já a respeito ao mestre de canto, Salmo de Davi. Davi faz essa oração de fé. Aleluia. Então aqui nós já vamos ver aqui a introdução desse salmo, já invocando e capitulando, já entrando no nosso tema, que é o Consolador Prometido. Glória a Deus. Até quando, Senhor, esqueceste-as de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei resultando dentro de mim a alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijei-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia, glória a Deus. O maior bem que nós tivemos de Deus, o maior bem que nós tivemos do Senhor, assim como o salmista, assim como Davi fala a respeito, o maior bem nosso, aleluia, foi quando ele entregou o teu filho amado, querido, unigênito, para morrer por todos nós, e nós fomos recebidos pela graça. Nós recebemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, por ele ter morrido na cruz, por ele ter derramado o teu sangue, por ele ter ressuscitado ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. E hoje nós comemoramos o nascimento dele, aleluia, glória a Deus. Você que está aí feliz na sua casa, na sua família, aí que você está comemorando, você vai participar da ceia dessa noite, aleluia, comemorando. É isso, irmãos, comemorar o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar os seus caminhos. Quando nós oramos com fé, como Davi orou aqui a respeito do Senhor, aleluia, falando com ele, então é a mesma coisa que quando nós também entramos, até nos dias de hoje, em oração, para buscar a presença de Deus, para buscar o Senhor, para estar com ele, aleluia. E aqui o Consolador Prometido, que o Senhor pediu ao Deus Todo-Poderoso, quando foi assunto ao céu, o Senhor Jesus Cristo, é dele que nós estamos falando hoje, é dele que é o dia de hoje, do nascimento dele. Ele diz que enviaria o Consolador, um igual a ele, para ficar com você e para ficar comigo, que é o Espírito Santo, aleluia. Ele que está com você, ele está comigo, ele está com você que está nos assistindo, ele está em todo lugar, é onisciente, onipresente, onipotente. Então esse Espírito Santo que está conosco, que nos traz alegria, que nos traz força, que nos traz uma unção, poder, que nos livra de todo mal, que nos livra de toda seta maligna, que nos carrega e que nos diz para todos nós, e venha nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. Esse Espírito Santo que vive com você, que anda com você, aleluia, é esse que nos mostra quem é Jesus Cristo, que nos mostra o que ele fez por você e por mim, aleluia. Esse que está nos mostrando o reino dele, para que nós possamos fazer morada com ele. Ele vai nos receber de braços abertos. Ele quer que você fique a eternidade com ele, porque a criação foi você, a criação foi você. Agora existe um preço para que nós possamos entrar lá no reino dele, aleluia. É você reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, é você receber ele como o único supremo salvador da sua vida, é você receber o Senhor e viver ele, viver a imagem, a semelhança, aleluia, andar com o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está aí para te fortalecer em todos os momentos que você for buscar a ele, todos os momentos que você quiser conhecer ele de verdade, porque no momento você só ouve falar dele,
Você ouve as pregações, você só ouve falar. Você lê a palavra do Senhor, você só ouve falar. Mas quando você recebe do Espírito Santo a intimidade para que você se aproxime, o teu nome começa a rolar lá no céu. O teu nome começa a rolar na presença de Deus. O teu nome está no livro da vida. E você começa a andar com Ele. Você começa a sentir a presença. Você começa a ver que o Senhor é verdadeiro. Aleluia. É invisível, mas é verdadeiro. É real na sua vida, nos teus caminhos, no seu olhar, no seu pensamento, na sua maneira de agir. Você sabe que Ele está com você. Aleluia. Por isso que nós, nos dias de hoje, comemoramos, mas comemoramos de coração, de alma e de espírito, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, Ele também veio como homem, nasceu de Maria, do ventre de Maria, e foi crescendo como criança, com sabedoria. Com 12 anos ele já ensinava os grandes que tinham muito conhecimento. Ele já ensinava lá no templo da Formosa, ensinava prefeito, ensinava político, ensinava todos eles com 12 anos já com a sabedoria do nosso Deus Todo-Poderoso. Então é esse Deus, esse Consolador que é prometido para nós, Ele veio para nos ensinar também da mesma forma, para te dar sabedoria, revelação, para mostrar para você algo diferente que você não conhece. Hoje você enxerga o mundo, você enxerga as coisas que Deus criou, você vive Ele, se apalpa Ele, mas lá você vai estar em espírito, e é isso que o Espírito Santo quer que você sinta, e que você viva, e que você abrace, conhece Ele, começa a conhecer ao Senhor Espírito Santo, para você chegar até o conhecimento da plenitude do amor do Deus Todo-Poderoso, do Filho e do Pai, todo junto. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor que nós temos hoje, eu quero que você abra para nós, lá em Hebreus capítulo 5, para nós aprendermos e para que nós venhamos realmente conhecer, através da palavra que nos garante um conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento da mente de Deus, um conhecimento do reino de Deus, um conhecimento da vontade de Deus. Está tudo aqui no manual sagrado, a Bíblia Sagrada. Você que está nos assistindo, você que está conosco, diz assim a palavra do Senhor: Cristo, superior ao sacerdócio da antiga aliança. Cristo é superior a tudo. Cristo quer dizer o que? Salvador. Então, Ele é superior a todo o sacerdócio da antiga aliança, do Antigo Testamento, de Malaquias para trás até Gênesis, aleluia, os 39 livros da palavra do Senhor do Antigo Testamento. Jesus veio para ser superior, o sumo sacerdote superior, aleluia. Então, esse Jesus que veio ao Novo Testamento, aleluia, desde Mateus até Apocalipse, esse Jesus que veio como o Messias que eles estavam esperando, aleluia, para mostrar para você e para mim que existe um reino, que existe um Deus Todo-Poderoso. Se eles no Antigo Testamento tinham dúvida e seguiam os homens e achavam que os homens poderiam ser assim tão poderosos, mas Jesus veio para mostrar esse reino em forma de homem, deixou sua glória lá no céu e desceu em forma de homem, não se achou, veio nos mostrar uma vida diferente. Ele veio nos mostrar um reino diferente, o qual nós estamos vivendo, o qual nós estamos só de passagem, o qual nós vamos viver pela eternidade lá no reino dele. O que nós temos que aprender, o que nós temos que ter de sabedoria, que o Espírito Santo nos mostra e nos ensina, é justamente esse caminho. Esse caminho o qual nós percorremos, o qual é estreito, não é largo, porque vai um por um, e nós vamos caminhando
para nós chegarmos lá. E quando ele diz na palavra dele que ele é o Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. O que ele quis dizer isso aí? Quando era levantado eles a sacerdote, os homens eram levantados a sacerdote, aleluia, era justamente para mostrar para os homens que existe um Deus. Então era constituído dons, direção, para que eles pudessem mostrar para você e para mim que não devemos olhar para o pecado e nem viver o pecado, e viver sim a presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Você sente, você vive, você foi nascido, eita Deus, você é nascido do barro, você é nascido de algo que é criado por Deus, para que hoje você pudesse estar sentado aí na casa dele, aleluia, na casa do Senhor, de oração, para que você possa entender e aprender que esse Deus, a existência dele é real. Se ele é a existência real, é porque você é a imagem, se você pensa dessa forma e você afirma com a tua fé, porque você é a imagem e semelhança dele, então você começa a entender, mas ainda não começa a conhecer. Você começa a entender que existe um Deus, então, que está com você e que te mostra o caminho, te mostra as coisas que você tem que fazer, o plano e o propósito do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. Você fica feliz, você fica contente, você fica maravilhado, porque as coisas de Deus estão acontecendo na sua vida e você não sabe de onde que vem, porque é um sobrenatural, e é só Ele que pode fazer, não existe homens que façam. Então quando você começa a viver isso, e você começa a afirmar para você mesmo, para dentro da tua alma, para dentro do teu espírito, que esse Deus é existente e eu sou com Ele, e a minha fé é Ele, a existência dele, e Ele vive em mim, porque o Espírito Santo é Deus e vive em você, e Ele vive em mim. Quando eu afirmo isso para mim mesmo, para dentro da minha alma, para dentro do meu espírito, eu começo a conhecer Ele. Aleluia, meu Pai. Você começa a caminhar com Ele, você começa a fazer coisa que você nem vê, talvez a sua mente some, e Ele começa a dirigir você. Em momentos curtos que é para você não se achar, não se sobrebeber, não achar que você é mais santo do que as outras pessoas, não. Você vai aprender a amar o teu irmão, você vai aprender a amar as coisas de Deus, você vai aprender a andar nos caminhos do Senhor. O sumo sacerdote era levantado, assim como Moisés foi levantado, mas Moisés era manso. Afrontavam ele, faziam um monte de coisa, até Faraó, e ele nem se preocupava. Ele era manso. Quantos ataques nós levamos durante o dia, durante o nosso trabalho, durante o nosso... quando nós estamos dirigindo, no trânsito. Quantos ataques nós não temos durante o dia, que nós vamos trabalhar, que nós vamos fazer as coisas, que nós vamos andar com pessoas, andar com a multidão. Quantos ataques nós não temos todos os dias? E quantos livramentos nós não temos, porque o Senhor Espírito Santo está na sua vida, está com você? Ele nos livra. Por isso que a obrigação do crente, quando acabou o dia, é agradecer a Deus por não ter acontecido absolutamente nada. E aquilo que aconteceu, Ele tirou do teu caminho. Aquilo que era para você acontecer com você, Ele tirou, porque você nem percebeu, mas Ele tirou. Então, todo dia é uma luta. Versículo 2 ele diz assim: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram
pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ei, você e eu estamos rodeados de fraquezas, porque queira ou não queira, você é, como eu, pecador, fraco e pecador. Porque muitas vezes nos momentos mais difíceis, que você tem que tomar decisão, você fica em dúvida. Nos momentos que mais precisa que você dê um passo, você não vai. Nos momentos que ele chama e quer que você faça algo, você fica em dúvida. Será que é isso? Será que eu tenho que fazer isso? E o Espírito Santo está sussurrando na tua alma: vai, faz que eu estou contigo. A sua fé é medida dessa forma. Você pensa, será que eu vou? Aí comunica o amigo ou a amiga: então, tem um negócio aí assim, assim, assado, que eu gostaria de fazer, mas eu estou meio assim, sabe? Perdeu. Entrou na fraqueza, entrou no mundo, perguntando para outro ser humano, sendo que Deus já te deu o zap. Ó, faz isso. É a sua vez. É a sua vez. E nós acabamos não fazendo porque da nossa fraqueza, do nosso pecado, da nossa coisa de indecisão. Mas quando você está forte, quando você passa a conhecer, nada te para. E quando querem te parar, ele entra no meio. Ele entra no meio para mostrar que ele está forte. Moisés chega à frente do mar. Eita Deus! O povo tudo junto com ele. Faraó vem lá atrás para pegar todos eles, matarem cada um deles. Só que chega à frente do mar. O povo: e agora, Moisés? Mas não é com Moisés que você tem que falar. Não é com o homem que você tem que perguntar. Não é com ninguém. É com o Espírito Santo. E agora, Moisés? Moisés parou, pensou. Até ele enfraqueceu. Senhor, olha aí, ó, o que eu posso fazer? Moisés, por que você está orando para mim? Por que você está pedindo para mim, Moisés? Ergue esse cajado aí, rapaz. Você está entendendo? Tem coisas que você tem que tomar decisão, tem coisas que você tem que ir para frente, tem coisas que você não pode parar, tem coisas que ninguém pode te parar. Moisés naquele momento viu o tamanho do mar e falou: meu Deus, e agora? Coisas grandes que esse aqui eu não consigo. Claro que você consegue. Se Davi derrubou o gigante, você pode derrubar qualquer um. Moisés, ergue o cajado, Moisés. Ergueu o cajado, o mar não abriu. Eles não passaram, depois o inimigo não veio, morreu afogado. Então é nesses momentos que decisão nós temos que tomar. Lembre-se, o Espírito Santo está com você. E Ele é poderoso. E Ele pode fazer tudo. Ele pode mudar tudo. Ele pode transformar tudo. E por isso aqui na palavra do Senhor, versículo 3: e por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto o povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Às vezes nós queremos honra para nós. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa e não queremos dividir com ninguém. Queremos uma honra, queremos ser honrado, queremos estar em cima do altar, sem conhecimento, queremos sentar na cadeira, nas primeiras cadeiras, sem conhecimento.
Queremos falar que somos crentes, mas realmente precisa muito mais para ser crente. Queremos falar que nós temos fé, queremos falar que nós estamos na igreja, queremos falar, mas cadê a obra? Cadê a fé? Então muitos que falam, como diz a palavra do Senhor, por essa razão devem oferecer sacrifício pelos pecados. Os pecados estão aí nesse mundo, está aí perseguindo todos nós. E se nós nos sacrificamos, não lemos a palavra do Senhor, se não buscamos o batismo do Espírito Santo, buscamos o batismo, buscamos a presença do Senhor, estamos para se revestir todos os dias, todo momento, todo instante, o pecado vai entrar. É isso que ele quer dizer. Versículo 5: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Aleluia. O próprio Jesus não glorificou a ele mesmo. O próprio Jesus saiu da sua glória, deixou tudo para trás, veio aqui para a terra e se fez como homem, desceu como homem, se humilhou. E o que está faltando nos dias de hoje é isso. Tirar um pouco essa prepotência, esse orgulho, essa avareza, isso que tudo você quer fazer, você quer resolver tudo, quer abraçar tudo. Deus só vai dar coisas grandes para você se você suportar. E quando eu suporto as coisas grandes de Deus, é porque o Espírito Santo já me mostrou, já me preparou, já colocou em mim aquilo que eu devo fazer. Eu já entendi, eu já quero, mas o sacrifício seu é mostrar para ele que você está interessado, que você quer. Quando eu quero uma coisa, quando você quer uma coisa, você vai até o fim. Não importa se alguém falar: isso aí não vai dar certo, isso aí não é para você, isso aí não é desse jeito. Não, se eu quero, eu vou até o fim, porque eu tenho um Deus, eu tenho um Espírito Santo, eu tenho como fazer, eu estou pronto para ir, eu não vou copiar ninguém, porque o Senhor é na minha vida. E é desse jeito que nós temos que agir. O crente tem que agir desse jeito, dessa maneira. Não é você esperar o Espírito Santo te encher, é você ser cheio dele. É diferente. Não é esperar vir, é você buscar. E quando ele fala aqui no versículo também 5, voltando nele: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para não se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, que hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se ele falou, e alguém que nem Melquisedeque, que era já sumo sacerdote. Melquisedeque não tinha família, não tinha ninguém sabe quem é Melquisedeque. Surgiu de algum lugar. A Bíblia não fala quem é o sacerdote Melquisedeque. Surgiu de algum lugar e fala de Jesus, e fala a respeito. Versículo 7 diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplica a quem o podia livrar da morte,
e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Aqui ele diz o momento que ele estava orando no monte, pedindo para o Senhor, o Pai, se possível, passe cálice de mim. E hoje é o dia dele, nascimento. Um dia que os homens escolheram. Ninguém sabe o dia de Jesus nasceu. Não está escrito na Bíblia. Mas escolheram para comemorar. Amém, glória a Deus. Vamos comemorar, temos que comemorar todo dia o dia dele. O dia do nascimento dele. É todo dia. E aqui ele já tinha nascido, já tinha crescido, já tinha orado lá. Já tinha orado naquela noite, falando para o Pai, se possível, passe o cálice de mim. Só que o Pai falou: filho, a prova está acabando. É o final da prova. É o final da prova quando Deus vai concluir. Ele vai amassar você. Ele vai mexer com você. Ele tem que te fortalecer. Ele tem que mostrar para você o caminho. Ele tem que fazer com que você aceite. E Jesus naquele momento estava orando, suando sangue. Foi uma vez os discípulos estavam dormindo. Ele volta. Ora de novo. Angustiado. Triste. Sabendo que ia passar, é o fim da prova. Quantas provas nós passamos e quando chega o fim, nós desistimos. Porque é muito duro. E essas provas, Jesus, mesmo daquela forma, ele já mostrou que o ser humano, o homem, vai enfraquecer no momento que tem que fazer o que tem que fazer. E ele volta de novo, só que aí ele se ajusta no que o Pai queria. Que não seja feita a minha vontade, e sim a do Senhor. Até então, os cravos, a lança que o furou, o sangue derramou, a cruz que era para Barrabás era maior que ele, esticamento dos seus músculos e ossos, tudo aquilo ele tirou de letra. Tudo aquilo o Espírito Santo fortaleceu ele. Mas a pior coisa para ele foi a rejeição de todos aqueles que ele curou, que falaram que era crente, que falaram que era isso, que aquilo, que amava ele, que andava com ele, que comeu com ele. A rejeição que entristeceu a vida dele. Ele esperava tudo. Mas aquele momento da rejeição é que ficou dolorido. Então não venha pensar você que não vão te rejeitar. Vão sim. Por causa do nome dele. Não vai pensar que as coisas vão ser fáceis para você. Quanto mais você for crescer, quanto mais você adquirir, quanto mais você andar com Cristo, mais vão te perseguir. Quanto mais você aceitar mais Ele, quanto mais você tem mais conhecimento, mais vão te perseguir. Ele diz na palavra dele: por causa do meu nome, vocês vão ser perseguidos, vão ser mortos. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. E ele fala aqui, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne,
tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aleluia. Muito de nós, se nós não vimos pelo amor, nós vamos vir pela dor. E Jesus aqui é um exemplo. Mesmo ele sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E muitos de nós precisamos sofrer primeiro para depois ser quebrantado, para depois entregar a nossa vida, nossa alma, nosso coração para as mãos do Senhor. Eu sou um testemunho, eu vim pela dor. Então, quando Deus quer, Ele faz o que Ele fez com o filho dele. Ah, você vai descer lá? Você quer descer lá? Porque aqueles lá que você ama, você quer descer lá? Porque fez uma reunião lá em cima no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai falou assim: eu não aguento mais esse povo, eu não aguento mais, já terminei com água, já terminei com fogo, eu não aguento mais esse povo. 400 anos fiquei em silêncio aqui, de Malaquias a Mateus. Eu preciso de alguém que desça lá embaixo. O filho falou: eu desço, Pai. Eu vou trazer aquele povo. Mas ele não sabia a prova que ele ia passar. Então nós também, como somos a imagem e semelhança dele, nós também vamos passar por prova. Agora você tem que passar pela prova dando glória a Deus. Você tem que guardar o amor, a fé, a esperança, a perseverança, a obediência, como diz aqui, porque mesmo o filho teve que obedecer. E ele sofreu, versículo 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aleluia! Então é através de Jesus Cristo que nós vamos ser salvos. Para que você seja salvo, você tem que obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo fez o que conosco? Ele falou assim: Pai, eu vou subir. Ele falou assim para os seus discípulos apóstolos: eu vou subir, mas eu vou mandar o meu Pai mandar um consolador para vocês. Qual que é a nossa obediência? Aceitar esse consolador, viver com ele e abraçar ele. É o Espírito Santo. João Batista chega está batizando no Rio Jordão, e ele fala: hoje eu batizo vocês para a remissão de pecados, mas vai vir um após mim, esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aqui está aonde nós temos que nos aperfeiçoar, aonde nós temos que fazer com que nós venhamos a esse autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Aonde que nós temos que obedecer? Abraçar o Espírito Santo. Espírito Santo, como é que eu faço para obedecer? Me ensina a orar como convém, me ensina a fazer a vontade do Senhor Jesus, me ensina a fazer a vontade do Pai, me ensina como é que eu tenho que fazer, me revele o que o Senhor quer que eu faça, meu Deus. Senão, não tinha necessidade nenhuma de mandar Ele para nós. Agora, muitos nos dias de hoje estão rejeitando, é rejeição, não quer saber do Espírito Santo. É Ele que é importante para nós aqui na terra, é Ele que está conosco. Jesus está sentado à direita do Pai, só esperando as mensagens do Espírito Santo de você.
E por que? Eu não posso entender. E por que tem essa rejeição do Espírito Santo? Qual o problema de falar em línguas? Qual o problema de ter dons? Qual o problema de abraçar Ele? Qual o problema? Ele é tão simples, as coisas acontecem tão simples, Ele fala tão simples dentro de você. É simples. Você não precisa ouvir uma voz audiva, não. É só você abrir seu coração e Ele vai falar dentro da tua alma. Não faça isso. Não faça aquilo. Eu detestava lavar louça. Porque de pequeno, de 5, 6 anos, eu tinha que lavar a louça, se não lavasse, se não enxugava, apanhava. Então eu peguei trauma daquilo lá. Cheguei para minha esposa e falei assim: eu tenho trauma de lavar louça. Estou bem tranquilo ali dentro da cozinha, olho para a louça, cheia a louça. Ele sussurrou na minha alma: lava a louça. Lava a louça. Eu fui lá, lavei toda a louça. Hoje eu amo lavar louça. É assim. Fala com essa pessoa aí, ela está precisando de alguma coisa. Ele sussurra dentro da tua alma. Você vai aprender a ouvir isso, você vai aprender a saber que Ele está falando, e você vai fazer. Se você não fizer, Ele vai ficar no teu ouvido, na tua alma, te cutucando, falando para você, e outra, com gemidos inexprimíveis, viu? E por que não? Nós temos tempo para tanta coisa desse mundo, por que não podemos ter um tempo para o Espírito Santo? Ele está esperando. Ele está esperando todos nós desempregados, todos nós temos um relacionamento com Ele, buscar com Ele. Ele não vai te prender, também Ele não vai fazer nada com você, não. Ele quer só ser seu amigo. E é o melhor amigo. Por isso que aqui, quando Jesus obedece, quando Jesus faz tudo que Deus queria que ele fizesse, passa pela prova, ele é aperfeiçoado para a salvação, para aqueles que obedecem. Ele foi aperfeiçoado, por quê? Porque aceitou. Se você aceitar o Espírito Santo, você vai ser aperfeiçoado. Obra de Deus, para a palavra do Senhor. Aí sim você pode falar de boca cheia: sou crente. Porque aí ninguém te tira a palavra da tua boca, ninguém te tira você da presença do Senhor. Ninguém consegue dominar nada. E diz assim a palavra do Senhor: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse Melquisedeque foi embutido, colocado por Deus. E ele foi realmente nomeado por Deus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo. Aí ele fala no versículo 11, é o que está acontecendo com o povo hoje, está acontecendo com as igrejas inclusive, né? Dá uma olhada só. Os cristãos hebreus não tinham progredido. Por mais que se falasse da palavra, por mais que se pregasse, por mais que eles não estavam progredindo. Sabe como você vai progredir? Na palavra, nas obras. Sabe como nós progredimos? Quando nós andamos com o Espírito Santo.
é ali que Ele vai mudar tudo isso. Versículo 11: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Está vendo aí? É difícil explicar nos dias de hoje a respeito do Espírito Santo. Por isso que muitas igrejas não usam. Mas o que está acontecendo? É difícil nós explicarmos, mas portanto os tem tornado tardio em ouvir. Se nós conseguimos ouvir hoje, amanhã, você que está nos assistindo também, e realmente ter um relacionamento e buscar e nos entregar, com certeza você vai ter uma intimidade com Ele. Versículo 12: pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Quando nós pregamos essa palavra, e por que ele fala, muitos têm a necessidade de leite? É quando você está começando a ter um relacionamento, quando você está começando a entender a palavra, quando você está começando a se envolver, quando você está começando a buscar, você ainda está recebendo leite. Depois que você é preparado, depois que você entende a explicação, e você ouve, e não seja tardio para ouvir, aleluia, o que acontece? Você vai começar a receber alimento sólido. Aí você já tomou decisão. O que você quer fazer da sua vida, o que você quer buscar, o que você quer ser. Aí você vai começar a receber comida sólida. Por quê? Vai começar ali do alto. Vão te apresentar lá no meio. O Espírito Santo vai começar a te apresentar lá. E cada vez ele vai te cobrando mais. Cada vez ele vai te alimentando com algo sólido. Você vai entendendo a palavra, você vai buscando a palavra, você vai fazendo a obra, você vai entendendo, você vai caminhando com Ele. Vai chegar um momento que você vai caminhar só com Ele. Esse já começa a ser um alimento sólido. Aí você já começa a fazer evangelismo, você já começa a pregar a palavra, você já começa a sentir a necessidade de ajudar o próximo, ajudar os que estão necessitados. Você não faz só uma vez. Você se preocupa todo dia. Te movimenta por dentro algo tão poderoso que você não consegue ficar mais quieto. Você está fazendo alguma coisa, você está pensando já nas coisas de Deus, está pensando já no que fazer, está pensando já em ajudar, está pensando em fazer uma obra. É quando você começa a participar do alimento sólido. Versículo 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Vou ler de novo. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente
na palavra da justiça, porque é criança. A criancinha não precisa de leite, ela precisa de leite. E quem orienta ela? Não é os pais, nem a mãe, nem assim? Você vai orientando tudo que ela, a cabecinha dela está pronta para receber tudo. Então tudo que você for orientando, mas ainda ele está tomando leite. Até começar a comer a papinha, não é assim? Até começar a comer a papinha, depois começar a comer a papinha, aí vem os dentinhos, começa a comer, você vai começar a dar uma comida sólida. Porque se der a comida sólida antes, vai dar o que nele? Problemas digestivos. E aquilo é diferente. Quando nós começamos, nós temos que aceitar que realmente nós somos crianças ainda, que nós precisamos aprender e que nós temos que buscar o máximo para que nós podemos crescer e começar a comer comida sólida. E a criança a mesma coisa, ela começa, depois ela começa os ensinamentos, o que ela aprender ali de pequena ali, é o que ela vai guardar para o resto da vida. E a palavra do Senhor não é diferente. Por isso que fala, depois que você é batizado nas águas, você se torna uma nova criatura. E ali você já recebeu, você já confessou com os seus próprios lábios que você quer o Senhor Jesus Cristo como único instrumento salvador da tua vida, e em seguida o Espírito de Deus já entra, o Espírito Santo já entra em você. Aí ele vai começar a trabalhar você com a comida ainda de criança. Depois da comida da criança, se você aceitar passar por esse processo, aí você vai começar a comer comida sólida, porque vai ser cobrado mais de você. E é nessa hora que muitos desistem no meio do caminho. Ora começa a cobrar, porque aí nós começamos a dar desculpa: não tenho tempo, hoje não dá, tenho certa coisa para fazer. Então, como diz o primeiro mandamento, primeiras coisas de Deus, as outras coisas Ele vai te acrescentar. Então encaixa tudo aqui. É o primeiro mandamento. Segundo mandamento, amar o teu próximo a ti mesmo. Você já está comendo comida sólida. Você vai amar uma pessoa que você nem conhece. Você vai amar um inimigo que você nem conhece. Então o primeiro mandamento é você começar a caminhar com Deus. É começar a alimentar. Agora, como ele diz que o leite ainda está ainda você não está experiente para a palavra da justiça, porque a palavra toda é uma justiça. É você deixar de muita coisa para fazer a vontade de Deus, fazer muita coisa para fazer a obra, não é? Então você está caminhando. E se você não for tardio para ouvir e ouvir, porque eu precisei passar por isso para me poder estar aqui em cima do altar hoje. Eu ouvi e procurei. Chegou um momento que eu queria o sólido. Eu queria pregar a palavra. Falei com o pastor que estava me orientando. Ele falou: Deva, eu vou te dar uma oportunidade na terça-feira para você subir no altar. Quando eu estava lá embaixo, eu achava que era fácil, mas ainda eu estava no leite. Eu achava que era fácil quando eu estava lá embaixo. Depois que ele me deu a oportunidade, que eu subi no altar, eu senti o peso da comida sólida. Não saiu absolutamente nada. O microfone ficava balançando assim, eu nervoso, vendo aquele povo. Então ainda faltava. E o pastor fez isso para me entender, porque eu estava me achando já que eu tinha comida sólida, e eu não tinha ainda. Mas ele foi tão simples, tão amoroso, que ele podia muito bem chegar ali, tomar o microfone de mim e continuar. Ele deixou eu ir até o fim.
Deixa eu fazer a oração, e eu nervoso, saí dali derrotado, desci do altar derrotado. Pensei até comigo, vou largar tudo, isso aí não é para mim. Pastor, com muito amor, muito carinho, Deva, parabéns, Deva. Você fez o que muitos falam para mim assim: não, eu não vou subir lá. Muitos que eu chamo para dar pelo menos uma salva, fazer uma coisa, não, pastor, não estou preparado. Você não chegou e já falou, foi à frente. Continua desse jeito que você vai chegar lá dentro, com muito amor e carinho. Ele podia muito bem falar assim: você não está preparado ainda, você vai se preparar mais, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Ele podia falar isso, mas não, com muito amor e carinho. Ele enxergou a vontade, o desejo, mesmo tremendo ali, saindo nada. Muitos que estavam aí embaixo criticaram, vieram falar para mim: precisa se preparar melhor, hein, pastor? Chamando já de pastor, ele não era nem pastor. Você tem que aprender a viver isso, a rejeição de muitos. Mas tem muitos que vão te abraçar, vão enxergar em você que tem uma vontade, tem um desejo, e é isso que o Espírito Santo quer enxergar em você, para ele poder te dar um alimento sólido. Ele vibra, ele fica do teu lado, ele vibra, ele te abraça, ele quer fazer com que você realmente reconheça isso, e que você esteja a oportunidade, a coragem, tudo de partir para frente, mesmo que venham as derrotas, mesmo que venham as pessoas rejeitando, mesmo que a pessoa não goste de você, da tua cara, do teu cabelo, da tua gravata, do teu terno, enfim, não interessa. O que interessa é você, a sua vontade, o seu desejo, de você querer abraçar. E se você conseguir chegar lá, olha só o que ele fala, versículo 14, estamos terminando já, em nome de Jesus. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Ele coloca aqui a faculdade, mas não é faculdade teológica não, teologia, fazer teologia, não adianta nada. Você pode estudar o que você quiser, você pode ser doutor em divindade, você nunca vai se formar aqui. Porque o diploma maior foi do sumo sacerdote Jesus Cristo. E o diploma dele, sabe o que foi? As marcas nas mãos dele, do lado dele, no pé dele. Esse é o diploma dele. Ele estudou teologia nenhuma. Agora você vai conseguir essas marcas? Impossível nós conseguirmos. Então essa faculdade que ele fala aqui, exercitada, é você exercitar a palavra do Senhor. Você quer alimento sólido? É para os adultos. Está decidido? Então vem e pratica e exercita para discernir não somente o bem, mas também o mal. Porque a pessoa acha muito bonitinho sentar em cima do altar com a gravatinha e tal, não sei o quê. Pastor, o senhor pode me dar uma oportunidade? É muito bonito querer ser, sendo que não foi chamado. Mas tem que se decidir o bem e o mal, porque a hora que o diabo entrar, a pessoa tem que estar revestido pelo poder de Deus, porque senão cai. Como muitos nós vemos, nossos pastores caindo, muitos amigos caíram, começaram a pregar em cima do altar, de repente caíram, não estão pregando mais. Quem disse que era pastor, que é isso, que é aquilo, que por fim já estão fora, não estão pregando mais. Por quê? Falta de discernimento, falta de comer o sólido, falta de ter interesse, falta de buscar, falta de ser
realmente forte. Só te falo uma coisa: se você chegar a isso e abraçar isso para a sua vida, não vai te faltar absolutamente nada. Absolutamente nada. É o que é o primeiro mandamento mesmo: amar a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas Ele vai te acrescentar. Aleluia. Vamos ficar com essa palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. 21 horas, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra. Espírito Santo, muito obrigado pela revelação da palavra para todos nós. Aprendemos mais com o Senhor, o que é o desejo, a vontade do Senhor, que nós se tornemos filho de Deus, crentes de verdade, para fazer a tua obra, fazer a tua vontade, o teu querer. Pedimos ao Espírito Santo que venha nos ensinar, venha nos revelar a palavra. Senhor, que nós possamos estar, meu Deus, dentro do teu plano, do teu propósito, alinhado com o Senhor, alinhado com a tua igreja, alinhado com a tua palavra, fazendo a tua vontade, o teu querer, Senhor. Meu Deus, tudo que tem nesse mundo aqui não nos interessa, Senhor. Nós não queremos nada desse mundo, queremos o teu reino, queremos a salvação, Senhor. Queremos buscar, Senhor. Então nos ensina, nos mostra o caminho. Venha fazer com que nós possamos fazer somente a tua vontade. Nos ensina, Espírito Santo, orar como convém, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como o único e salvador de nossas vidas. Peça ao Senhor que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui na igreja. Meu Deus, os seus projetos, os seus planos. Senhor, cada vida que está nos assistindo, cada família, cada país que está assistindo, Senhor, que seja abençoado, que o Senhor possa estender as mãos a cada um deles, Pai. Meu Deus, venha curar, libertar, transformar, restaurar vidas, meu Pai. Meu Deus, visita, Senhor, os hospitais, os presídios, os asilos, Senhor, para que essas vidas sejam curadas e libertas pelo poder do Senhor, Pai. Que tudo seja feito conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Estamos na tua casa, Senhor, orando, buscando, Senhor, meu Deus, mas ainda é pouco, Senhor. Queremos fazer mais. Queremos buscar, meu Pai, abraçar aqueles necessitados, abraçar as vidas que precisam, Senhor, fazendo a tua obra na fé do Senhor, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu para estar aqui hoje, Senhor, na tua casa de oração, meu Deus, aqui no dia do nascimento do teu Filho amado, querido Jesus Cristo. Te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda vai fazer, Senhor, pelos livramentos, meu Pai, meu Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E nós sabemos, meu Deus, que enquanto nós estivermos com o Senhor, debaixo da sua proteção, debaixo da tua palavra, na tua casa de oração, Senhor, estaremos sempre guardados pelo Senhor, Pai. Então continue guardando, meu Pai. Aqueles que não puderam vir, Senhor, cobre a vida deles com o teu sangue, Senhor, meu Deus. Cobre a vida deles, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Espírito Santo venha tocar em cada coração, Senhor, em cada vida. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, Pai. Continue conosco, continue com teus filhos, e que nós possamos ter sempre esse privilégio de estar pregando a tua palavra aqui no Japão, para alcançar essas vidas aqui do Japão, para alcançar essa nação. Que o avivamento do Espírito Santo venha sobre a vida dos japoneses, venha sobre as suas famílias, venha sobre essas autoridades, que abram o coração para a tua palavra, e a tua palavra seja pregada em nome do Senhor Jesus Cristo a todos eles, em nome de Jesus, Senhor. Te pedimos e te agradecemos, meu Deus, mais uma vez, por aqui, por esse culto, por essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tudo seja somente para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ministrar a bênção apostólica, que já estará encerrado o culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a tua família. Toda a igreja diz amém. Pode aplaudir Ele, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Deus abençoe você que está nos assistindo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Um Feliz Natal a todos vocês. Merry Christmas a todos vocês também de outras nações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Até sábado às 8 horas da noite com uma palavra poderosa do nosso Senhor para a sua vida e para a sua família. Tchau, um beijo no coração.